Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quinta semana da Quaresma, segunda-feira. Hoje as primeiras leituras trazem para nós o livro do profeta Daniel, capítulo 13, versículo de 1 a 9, 15 a 17, 19 a 30 e 33 a 62. Vamos às leituras. Vivia em Babilônia um homem chamado Joaquim, a qual era casado com Susana, filha de Elcias, mulher de rara beleza e temente a Deus. Seus pais eram justos, haviam educado a filha segundo a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía uma chácara perto da casa, e muitos judeus iam à casa dele, porque era estimado mais que qualquer outro. Naquele ano, tinham sido eleitos juízes do povo 2 anciãos. Eram daqueles dos quais o Senhor disse: a iniquidade surgiu em Babilônia por obra de anciãos e de juízes, que passaram por guias do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham qualquer demanda para resolver iam procurá-los. Quando o povo se retirava por volta de meio-dia, Susana costumava ir passear na chácara do marido. Os 2 anciãos que todo dia a viam passear apaixonaram-se por ela, perderam a luz da razão, desviaram os olhos para não verem o céu e esquecerem os seus justos julgamentos. Enquanto esperavam a ocasião favorável, Susana entrou na chácara como de costume, com apenas 2 servas. Quis tomar banho, pois fazia calor. Não havia ninguém, exceto 2 anciãos que estavam escondidos e a espiavam. Susana disse às servas: trazei-me o unguento e os perfumes. Depois fechai o portão, para que eu possa tomar banho. Logo que partiram as servas, os 2 anciãos saíram do esconderijo, correram até ela e lhe disseram: vê, o portão da chácara está fechado. Ninguém nos vê e nós ardemos de paixão por ti. Consequente, entrega-te a nós. Caso contrário, nós te acusaremos, dizendo que o jovem estava contigo e por isso mandaste sair. Susana suspirou e disse: estou cercada de todos os lados e se consinto. É a morte para mim. Se recuso, não posso escapar de vossas mãos. Melhor, porém, para mim é cair inocente em vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Susana gritou em alta voz. Também os anciãos gritaram contra ela, e um deles correu ao portão da chácara e o abriu. Quando as pessoas da casa ouviram os gritos na chácara, precipitaram-se pela porta lateral para ver o que estava acontecendo com ela. Quando os anciãos contaram sua história, os servos sentiram-se muito confusos, porque jamais se tinha ouvido falar tal coisa de Susana. No dia seguinte, o povo reuniu-se na casa de Joaquim, seu marido, e foram lá também os 2 anciãos, cheios de más intenções contra Susana, para condená-la à morte. Dirigindo-se ao povo, disseram: convoque-se Susana, filha de Elcias, esposa de Joaquim. Mandaram chamá-la. E ela veio com os pais e os filhos e todos os seus parentes. Todos os seus familiares choravam, bem como todos os que a viam. Os 2 anciãos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre sua cabeça. Ela, chorando, ergueu os olhos aos céus, com o coração confiante no Senhor.
Os anciãos disseram: enquanto estávamos passeando a sós na chácara, ela veio com 2 servas, fechou o portão da chácara e depois despediu das servas. Em seguida, aproximou-se dela um jovem que estava escondido e se uniu a ela. Nós, que estávamos num canto da chácara, vendo tal iniquidade, precipitamo-nos sobre eles e os surpreendemos juntos. Mas não podemos segurar o jovem, porque, mais forte do que nós, abriu a porta e fugiu. Nós a seguramos e lhe perguntamos quem era aquele jovem, mas ela não quis dizer isto. Disto somos testemunhas. A multidão acreditou neles, porque eram anciãos do povo e juízes. Susana foi condenada à morte, e ela exclamou em alta voz: Deus eterno, que conheceis os segredos, que conheceis todas as coisas, antes que aconteçam. Vós sabeis que deram falso testemunho contra mim. Morro inocente de tudo que eles iniquamente tramaram contra mim. O Senhor escutou sua voz. Enquanto Susana era condenada à morte, o Senhor suscitou o Santo Espírito de um adolescente chamado Daniel, o qual se pôs a gritar: Eu sou inocente do sangue dessa mulher. Todos se voltaram para ele e perguntaram: O que é isso que estás dizendo? Então Daniel, de pé, no meio da assembleia, disse: Sois assim tão louco, ó israelitas, a ponto de condenar a morte uma filha de Israel, sem negar a verdade e sem provas claras? Voltai ao tribunal, porque esses deram falso testemunho contra ela. Todo o povo voltou logo atrás. Os anciãos disseram a Daniel: Vem, senta-te no meio de nós e diz-nos o que pensas, porque Deus te deu o prestígio dos anciãos. Daniel ordenou: Separai-os bem um do outro, e eu os interrogarei. Foram separados, e Daniel mandou vir um deles e disse-lhe: Tu envelhecestes no mal, e agora teus pecados de teus anos passados pesam sobre ti. Davam sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. Embora o Senhor tenha dito: Não matarás o justo e o inocente. Agora, pois, se foi a viste, se foi tu que a viste, dize, debaixo de qual árvore os vistes juntos? Respondeu: Debaixo de uma acácia. Disse Daniel: Em verdade, tua mentira recairá sobre a tua cabeça. Já o anjo de Deus recebeu dele a sentença e te dividirá ao meio. Despedido então, mandou vir o outro, e lhe disse: Raça de Canaã, e não de Judá, a beleza te seduziu, a paixão perverteu teu coração. Assim fazias com as mulheres de Israel, e elas por medo se uniam a vós. Mas uma filha de Judá não pôde tolerar vossas iniquidades. Dize-me, pois, debaixo de qual árvore os surpreendestes juntos? Respondeu: Debaixo de um carvalho. Disse Daniel: Em verdade também tua mentira recairá sobre tua cabeça. O anjo de Deus te espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e te eliminar. Então toda a assembleia soltou gritos de alegria e bendisse a Deus, que salva os que confiam nele. Depois insurgiu-se contra os anciãos, aos quais Daniel tinha convencido por sua própria boca de ter dado falso testemunho, e aplicando a lei de Moisés, fez que sofressem a mesma pena a qual queriam sujeitar o próximo. Eles foram mortos, e naquele dia foi salvo o sangue inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, esse texto de Daniel em nossa Bíblia está escrito como um apêndice que vem para poder complementar o resto do livro de Daniel. E
é tido como uma parábola. Como nós podemos ver, são dois anciãos contra a palavra de Susana. Para não nos alongarmos muito, podemos assim mostrar que os dois velhos anciãos seduzidos pela beleza de Susana, eles representam os pagãos, os pagãos judeus apóstatas, ou seja, eles estavam desviados e fizeram com que eram a sua voz que prevalecia em cima dos inocentes, qual queria induzir os judeus, aqui representados por Susana, ao pecado de idolatria, que os profetas chamavam de adultério. E essa condenação dela assim foi injustamente feita, porém salva por Daniel. E a versão de cada um deles contradisse, mostrando que eram a mentira, e deixou que se um sangue inocente fosse derramado de uma serva fiel ao Senhor. Esse jogo de palavras entre nomes e árvores e a sentença de Daniel mostra que o castigo vem de onde veio o pecado, ou seja, mal sabiam eles onde estavam realmente colocada Susana no lugar, e foi exatamente naquele lugar que os condenou, por eles não saberem exatamente a versão, a verdadeira colocação que Susana estava com o suposto jovem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era mais que o costume deles estarem condenando injustamente as pessoas para poder se prevalecer usufruir da bondade das outras pessoas, como Daniel, o profeta, falou, né, que eles condenavam e se prevaleciam do cargo para poder tirar proveito das mulheres que não podiam lutar contra eles, mas o anjo do Senhor prevaleceu, fez com que Daniel estivesse perto para poder salvar Susana de toda a sua fidelidade. Enfim, o evangelho de hoje também mostra a passagem da mulher adúltera. As pessoas vinham para condená-la, para matá-la, porém, Jesus, estando perto, só disse a frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso demonstra, com a saída de todos de perto, que todos tinham culpa. Não adianta só apontar, e sim deem perdoar, como o Senhor fez. O perdão cura todas as manchas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje. Essa leitura é muito grande, é muito linda essa história, porque nos faz marcar muito o texto bíblico. Fique com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.